Bom dia a todos e todas. Bom dia, Paulo. Estamos aqui nessa manhã fria aqui em São Paulo de quarta-feira para fazer esse bate-papo com a Cris. Muito feliz desse evento estar acontecendo hoje. A gente vai falar sobre um tema muito importante, muito interessante, muito relevante, né, para todos nós. Eu queria começar introduzindo a Cris, falando um pouquinho sobre a trajetória dela. Algumas pessoas estão chegando, nós estamos ao vivo tanto no Instagram quanto no LinkedIn. E eu vou falar um pouquinho sobre a Cris. A Cris, ela é uma artivista do pertencimento. A Cris tem mais de 30 anos aí de experiência em consultorias estratégicas. Ela é uma estudiosa e uma aplicadora do pensamento complexo, da fenomenologia goetheana, das artes, da poesia, no seu trabalho diário, e também uma criadora da metodologia Organic Coaching. Muito prazer e um enorme prazer estar com você aqui, Cris. E anunciando também que esse é a nossa primeira live, né, da plataforma Innovation Roots. Então, também vai ser gravada essa live, depois nós vamos disponibilizar nas plataformas, vamos disponibilizar também via podcast, nas plataformas de podcast. Então, muito feliz com essa estreia. E vamos falar sobre essa metamorfose da mente, né, Cris? Eu já vou começar com perguntas aqui, né? Já vou começar fazendo perguntas. Vou também convidar, pessoal, para quem estiver nos assistindo e participando, que deixem suas perguntas no chat. A ideia desse bate-papo é que seja uma investigação, uma exploração, ou seja, a gente não vai apontar nenhuma solução mirabolante, nenhuma bala de prata, como dizem muito no mundo corporativo, né? Então, a ideia é fazer investigações para que cada uma possa fazer suas reflexões, encontrar os seus possíveis caminhos, né? Mas, Cris, eu vou começar com essa questão do próprio tema, né, do nosso encontro, que é a metamorfose da mente. Eu vou conectar muito com os seus estudos sobre o pensamento complexo e sobre a fenomenologia goetheana, né? Queria que você começasse contando para a nossa audiência o que é o pensamento complexo, o que é a fenomenologia goetheana, que você estuda e aplica há tanto tempo, né? Mais de 2 décadas aí no seu trabalho. Como que isso se difere ou se diferencia da cultura vigente aí, sobretudo a cultura que nós temos nos nossos segmentos de produção e consumo, né? E como que isso traz talvez um novo paradigma para essa nossa forma de pensar o mundo e de atuar no mundo. Então, pergunta bem profunda já de cara para a gente aquecer, tá? Obrigada, Paulo. Queria começar dando bom dia para todo mundo, agradecendo primeiro demais o convite do Paulo, né? Estou sentindo a honra e a responsabilidade dessa inauguração desse espaço aqui. Já vendo alguns bons dias de pessoas conhecidas no chat, então agradeço muito. Agradeço muito quem também não me conhece e veio conferir. É muito bacana estar aqui contribuindo para essa iniciativa tão legal. A pergunta é já, né, de cara, bem profunda mesmo. Eu acho que eu vou começar falando um pouco sobre a fenomenologia goetheana, que é talvez talvez minha maior conexão. Quando eu cheguei me aproximei da fenomenologia goetheana, para mim foi um pouco como chegar em casa.
Então, a fenomenologia em si é o estudo dos fenômenos, né? É um pouco óbvio dizer isso, mas fenômenos como aquilo que se apresenta para a consciência. E o interesse da fenomenologia goetheana é nessa relação que existe naquilo que acontece né? Entre o sujeito e o objeto, naquilo que se dá nessa relação. E a fenomenologia goetheana, ela conversa bastante com o pensamento complexo, né? Foi através, na verdade, da fenomenologia goetheana que eu comecei a me aprofundar bastante na complexidade. E a complexidade, né, o pensamento sistêmico, o pensamento complexo, é um pouco essa busca de compreender como que as coisas se relacionam e como que elas se influenciam entre si. Quer dizer, algo que é complexo, né, a vida, por exemplo, ela é um emaranhado de sistemas, né, dinâmicos que influenciam e são influenciados por outros sistemas o tempo inteiro. Então, daí também vem um pouco o subtítulo dessa conversa aqui, que é o movimento. Então, tanto a fenomenologia goetheana quanto o pensamento complexo buscam enxergar esse movimento que está presente em tudo que é vivo. Isso se diferencia, é uma diferença radical no sentido de, na raiz, né, dessa cultura que a gente tem, que é muito presente nas organizações, mas não só, eu costumo dizer, é o caldo no qual a gente foi criado, e por isso a gente aprendeu a ver o mundo assim, que é essa forma mecanicista, reducionista, hierarquizante de ver o mundo. E qual que é a diferença? A diferença é que nessa forma de olhar, a gente aborda os fenômenos separando as partes do fenômeno dos contextos, estudando essas coisas, né, bem detalhadamente, e sem, na verdade, retornar isso para o contexto. Né? No pensamento complexo, a gente tenta partir desse todo, quer dizer, as coisas estão sempre... Não há nada dentro do pensamento complexo e da fenomenologia goetheana que esteja isolado de algum contexto. Existe sempre um contexto sócio-histórico, né, um local, uma localização, aqui onde esse fenômeno habita, onde ele vive, onde ele morre, onde ele se desenvolve, onde ele é feliz, onde ele sofre, e isso tudo acontece nesse processo dinâmico de mutação. Quer dizer, a gente, por exemplo, né, eu, você e cada um de vocês, como sistemas complexos, né, emaranhados em outros sistemas complexos, em todos os contextos sociais que a gente habita, a gente está influenciando e sendo influenciado o tempo todo. Isso está sendo modificado o tempo inteiro, né? Então, a fenomenologia goetheana, principalmente, é muito comum você escutar isso, né, nos círculos que estudam esse tipo de tema, que o grande objetivo do Goethe era a metamorfose do próprio investigador, quer dizer, a gente se tornar capaz, construir capacidades internas de estar acordado, intencionalmente acordado para esse movimento que está por aí, né? E acho que a gente tem muitas formas de abordar isso. Acho que eu vou deixar o Paulo continuar com as perguntas para a gente ver para onde vai, também esperar as perguntas do pessoal que está assistindo. Não, muito legal. Acho que dá uma bela introduzida, né, para a gente começar voando alto mesmo, olhando essa conversa e essa investigação de uma forma bem abrangente, né? E, Cris, você fala muito sobre as relações, né? Sobre como a fenomenologia e como o pensamento complexo trata das relações. A gente tem nessa cultura corporativa, do mundo dos negócios, e eu acho que isso acaba contaminando até a nossa forma social mesmo, o jeito que a gente enxerga o mundo no geral, que é essa forma particionada, né? A gente enxerga a parte 1, a parte 2, a parte 3, e a gente fica sempre tentando controlar as partes, né? Se a gente faz um paralelo com uma organização, a gente tem os departamentos, a gente tem as unidades de negócios, a gente tem os diferentes cargos com seus job descriptions, né?
São várias partes de um sistema que podemos dizer também que as organizações, as pessoas, né, como você bem afirmou, são sistemas complexos. Então, a gente é um conjunto de sistemas dentro de sistemas, né? Mas pegando o caso de uma organização, né, até para conectar bastante com a audiência aqui que vem desse mundo dos negócios, como que a gente perdeu de vista ou nunca encontrou essa questão das relações? Por que a gente ficou tão obcecado pelas partes, pelo controle dessas partes? E como que fica esse convite sistêmico da gente olhar para as relações? O que tem nas relações que a gente não está enxergando? O que a gente deveria enxergar nessa questão relacional? Bom, primeiro eu amo a palavra convite. Eu acho que tudo que a gente for tentar, né, levar para as organizações ou para, independente de qual seja o tipo de contexto social que a gente habita e que a gente quer influenciar ou transformar de alguma forma, essa para mim é a palavra-chave, é tudo um convite. Né? Por que a gente ficou tão obcecado com isso? Isso é bastante histórico, né? A gente vem sendo cultivado nessa forma de olhar tem séculos. Isso tem histórico desde a Revolução Científica, desde a separação do sujeito e objeto pelo Descartes, desde a lógica do Francis Bacon. Então, isso tem razões filosóficas antigas, né, de formas de olhar e formas de perceber e formas de entender o mundo. Né? Inclusive, eu acho que por baixo né, de todas essas crises que a gente viveu, essas múltiplas crises, existe uma grande crise de percepção, que é exatamente essa. A gente talvez esteja vivendo o maior convite, a gente está literalmente vivendo um momento de transição paradigmática, né? O maior convite de questionamento, sei lá, talvez dos últimos séculos, sobre as nossas formas de perceber, de compreender e de participar do mundo. Né? Tudo isso está sendo extremamente questionado, acho que é por isso que o estresse e as crises estão tão presentes, né? Em todas as esferas, em todas as camadas. Mas acho que para falar do convite, eu tava esses dias escutando um papo entre a Nora Bateson e a Vanessa Andreotti, que são duas pessoas bem legais, que acho que vale a pena conhecer. A Nora Bateson é filha do Gregory Bateson, né, que é um dos grandes pioneiros dentro do pensamento complexo, da teoria sistêmica, e ela dirige o Bateson Institute. A Vanessa Andreotti é uma brasileira, que é reitora da Universidade Canadense, faz um trabalho muito legal de decolonialismo e de proposição de novos olhares para tudo que a gente está vivendo hoje. Né? E a Nora trouxe um exemplo que eu achei muito interessante dentro das investigações dela do Bateson Institute. Ela chegou numa clínica italiana, ela não disse que é antroposófica a clínica, sabe? Mas eu fiquei com as minhas suspeitas de que talvez seja, que lida com pessoas que têm problema de paralisação. E ela ela assistiu uma sessão com uma pessoa que estava com o braço, digamos, o braço esquerdo paralisado, né? Então o braço fica assim, ele perde totalmente o movimento, a mão se fecha, né? Como se fosse realmente alguma coisa que não está viva, né? Que está adormecida. E a forma das pessoas, o que ela achou interessante é que a forma das pessoas lidarem com essa patologia, né? O responsável clínico que estava lidando com essa pessoa na hora, ele mostrou para essa pessoa uma tabuazinha, assim, um pedacinho de madeira pequeno, né, que fosse possível de segurar na mão, e nessa tábua tinha uma espiral que foi como é que fala? Escavada na madeira, né? Então ela estava indentada, foi sendo carved. Está me faltando a palavra, porque eu estou lembrando da Nora contando, estou lembrando em inglês. Então, a primeira pergunta que essa pessoa fez para o paciente foi, né, como seria, né, o que você acha que você iria sentir se você pudesse passar o seu dedo, né, da mão paralisada, se você conseguisse passar o seu dedo
ao redor dessa espiral. Então, tinha essa espiral que estava lá, e o que você ia sentir, né? Então, é interessante porque o que essa pergunta faz? Essa pergunta faz a pessoa começar a tentar responder essa pergunta, e isso movimenta diversos sistemas dentro dela. Então, quer dizer, ela vai ter que entrar em contato com o sistema motor, ela vai ter que entrar em contato com o sistema neurosensor, ela vai ter que entrar em contato com a linguagem, porque ela precisa explicar para a pessoa com que ela está conversando o que ela acha que ela iria sentir. Quer dizer, então, aquilo ativa diversos sistemas, né, que hoje existe algum tipo de configuração patológica que não permite que essa mão se movimente, né? Mas se fosse possível movimentar, o que aconteceria? E depois disso, ela então pega a mão da pessoa que está funcionando, o dedo da pessoa, e passa por essa mesma espiral. E aí ela não pergunta para a pessoa o que você sentiu, ela pergunta qual foi a diferença. É tão interessante isso, porque qual foi a diferença entre, né, fazer esse exercício imaginário com uma mão que não está funcionando e ativar de forma imaginária, né, ativar a sua imaginação em relação, fazer essa pergunta para você mesmo, ativando todos esses sistemas dentro de você, e qual a diferença que foi para uma situação onde você realmente pôde fazer isso? Qual foi a sensação? Então, eu achei esse exemplo maravilhoso, porque ele traz, quer dizer, ele traz essa possibilidade da gente perceber que tanto a patologia quanto a saúde acontecem no entre. Então, não é só o sistema motor funcionando, não é só o sistema neurosensor funcionando, não é só o sistema cognitivo funcionando. No entre disso tudo, né, existe um processo de vida, de saúde de uma mão que funciona, e um processo de não vida, de doença, de uma patologia de uma mão que não funciona. E ela então perguntou para o pessoal da clínica como que eles enxergavam a patologia, né? E a resposta foi: para a gente a patologia é uma incapacidade desse ser, desse organismo complexo, de derivar sentido do seu contexto, derivar sentido das situações das quais ele participa. Então, eu achei essa forma, eu acho que esse é um convite muito interessante. Então, quais são como é que organizacionalmente, né, a gente aprende? Como que organizacionalmente a gente percebe esses lugares onde a gente está em impasses, onde a gente está parado, onde a gente perdeu a capacidade de perceber esse movimento? Está me vindo uma frase agora também do Astor Piazzolla, que ele deu uma vez numa entrevista, e ele falou assim: não, muitas vezes eu toco bem, poucas vezes eu faço música. E essa frase diz de forma muito mais simples exatamente a mesma coisa, porque tocar bem é essa coisa mecânica, né? Saber exatamente as notas, os lugares, posicionar a mão de forma direita, fazer os movimentos corretos. Agora, o que ele chama de fazer música é outra coisa, né? É outra coisa, é o intangível, é o invisível, é aquilo que a gente não consegue ver imediatamente, né? Que não está no nível da consciência. É difícil para quem ouviu explicar a diferença, embora talvez você perceba, talvez o próprio Astor Piazzolla não consiga explicar a diferença do que foi tocar bem, do que foi fazer música, mas ele sente isso. Então, o interessante dessa abordagem dessa clínica italiana é que ela não tenta controlar nada, ela não tenta saber exatamente o que está em jogo ali, ela abre um espaço para o que precisa estar em jogo se manifestar. Tanto na questão patológica quanto na questão da saúde. Então, conseguir estabelecer essa diferença, isso dá margem para diversos insights. Então, acho que o convite é um pouco esse, assim, abrir esses espaços, né? Fazer essas perguntas generosas para a gente mesmo e para esses contextos complexos que são as organizações. Ô, Cris, você está falando aqui, né? E vem me ocorrendo alguns paralelos, né? A gente vive
diria nenhuma crise, mas eu acho que até um modus operandi, onde nós temos que ter respostas imediatas para tudo, né? A gente tem que ter opinião sobre tudo, a gente tem que ter soluções para tudo. O mundo dos negócios ensina que numa reunião você tem que ser a pessoa que se posiciona rapidamente sobre qualquer tema, você não pode mostrar que você não sabe, que você tem dúvidas, que você não sabe qual é o caminho a ser seguido, e o que você está dizendo é justamente um contraponto a isso, né? Então, eu preciso parar, eu preciso sentir essa relação. Muitas vezes vou imaginar essa relação, mas não vou sentir realmente, né? São sentimentos distintos, né? Eu passar o dedo na madeira cravada, né? Na espiral da madeira cravada, e eu imaginar como seria passando esse dedo nessa espiral, são sentimentos reais, mas são sentimentos distintos, né? E eu trago isso por quê? Porque a gente vive muito essa questão da ansiedade crônica, do estresse, do burnout no mundo dos negócios, que vem muito por, no meu entender, dois aspectos. Um, essa pressão constante por resultado, eficiência, e por você tem que ter a resposta de tudo e soluções para tudo imediatamente. E a outra questão é, a gente está vivendo num sistema tão complexo de policrises, né, como diz o Adam Tooze, que é um autor e um historiador britânico, que trouxe muito esse conceito de policrise no sentido de, puxa, agora a gente está vivendo guerra, a gente está vivendo crise econômica, a gente está vivendo diferença social, a gente está vivendo emergência climática. Não é uma crise, a gente está vivendo todas essas crises ao mesmo tempo. Então, se de um lado a gente tem uma pressão das organizações por resultado, por eficiência, e do outro lado a gente está sentindo na pele essa imaginação ou até essa vivência de um mundo em crise constante, isso causa um desconforto enorme, né? Isso ajuda na nossa ansiedade. E aí a gente muitas vezes não olha para essas relações e não para sentir, para silenciar, para observar o que pode emergir dessas relações. Você falou uma vez, né, que a vida acontece no entre, né? Sim. Que a criatividade surge nesse entre, nessas relações, a própria natureza tem esse modo de ser. Então, como que a gente pode percorrer um pouco sobre isso de forma mais saudável, ou mais equânime, ou menos danosa, né, para o nosso interser e para a forma como a gente está relacionado ao mundo, sobretudo pessoas que têm posições dentro de organizações, né, e que estão se questionando o que eu posso fazer, como que eu posso atuar, né, como que a gente pode ter algum caminho para a gente despertar esse olhar mais, talvez, cuidadoso para essas relações, para essa observação, para o silêncio, para a gente não ficar tão em curto-circuito o tempo todo? Olha, Paulo, eu acho que tem um tema que é muito caro às organizações, que é a inovação, né? Esse tema é um tema importante, que essa palavra está sempre presente em diversas rodas, quer dizer, é muito difícil estar numa roda organizacional que essa palavra não surja de alguma forma, né? E o novo, tudo que é verdadeiramente novo, não tá linearmente conectado a nada que existe. Quer dizer, o novo é algo que realmente nasce, que é gestado, né? E a gente já teve algumas conversas sobre isso antes, e eu mencionei para você, né, uma coisa que eu chamo de ilhas de liberdade, que eu acho que talvez possam oferecer, né, dentro dessa ecologia do convite, digamos assim, né, oportunidades de experimentação. Então,
eu acho que a gente precisa cada vez mais se permitir criar intencionalmente espaços de experimentação. O José Saramago tem uma frase também que eu gosto muito, acho que é a primeira frase na primeira página do meu site, é: o mundo inteiro está dando respostas, o que demora é o tempo das perguntas. Então, assim, essa situação que você descreveu para mim é uma situação que a gente é o tempo inteiro bombardeado, mas a gente se engaja muito pouco, né? Então, a relação que a gente tem com as coisas é cada vez mais superficial. Então, e a relação não acontece no superficial, a relação é algo que requer presença, né? Requer um estar aqui, estar no aqui e agora em relação com essa pessoa, com esse grupo, com essa planta, com esse cachorro, com esse vizinho. Então, a relação é algo que requer um engajamento, e o engajamento requer tempo. Então, é claro que eu não tenho como, né, dizer para as organizações, vamos né, as coisas precisam ir mais devagar, mas eu acho que é possível a criação desses espaços intencionais para experimentação. E o que eu chamo desses espaços? Eu acho que são espaços onde a gente está necessariamente se liberando da necessidade, né, intencionalmente se liberando da necessidade de ter um resultado, ou de fazer sentido imediatamente daquilo que se apresenta. Então, como eu imagino, e como isso se dá na minha vida, por exemplo, né? Na minha vida comigo mesma e na minha vida de trabalho, faz parte, por exemplo, da minha prática reflexiva. São espaços onde a gente senta para conversar, né? O único objetivo é a conversa em si, e trazer um certo clima de leveza, de qualidade de atenção, até de poesia, né, de arte, né, com o único objetivo de conversar, aprofundar a compreensão que a gente tem desse contexto que a gente está investigando, especificamente de uma organização ou de outra, pode ser qualquer contexto, aprofundar a compreensão que a gente tem da gente mesmo dentro desse contexto, né? E, se possível, chegar numa imagem que mostre um pouco mais, quer dizer, que seja algo que expresse essa compreensão aprofundada desse contexto. Então, a gente não precisa necessariamente gerar nada daquilo, a gente, na verdade, está tentando não gerar nada daquilo, porque quando você insere a necessidade do resultado, é aí que está o maior perigo de você escorregar para suas formas habituais de perceber e de participar. Porque se você precisa do resultado e você tem que fazer alguma coisa, então você usa o que você tem. E você está tentando criar novas capacidades, você está tentando criar o que o Goethe chamaria de novos órgãos de percepção. Então, o Goethe dizia que para cada fenômeno bem observado, você desenvolve um novo órgão de percepção. E isso, claro, precisa ser feito como prática, né? Nada disso é algo que você faz uma vez e dá certo, né? Então, eu tive uma experiência uma vez com uma organização, por exemplo, que eu já estava trabalhando há algum tempo, e um dia, numa reunião, teve um momento que houve um silêncio, e esse silêncio durou vários minutos. E eu estava facilitando esse processo, e, claro, teve uma hora que eu já fiquei, né, assim, puxa, será que eu intervenho aqui, né? E quando eu estava para dizer alguma coisa, uma pessoa falou. E o que essa pessoa falou mudou radicalmente o rumo de tudo que estava sendo discutido, a conversa ficou muito mais aprofundada, quer dizer, ficou claro para todo mundo que algo que precisava surgir, que precisava aparecer, apareceu, né? E esse novo campo de possibilidade nessa organização permitiu que várias outras coisas acontecessem, claro, com muito trabalho depois, mas ali teve um ponto de virada, né, que surgiu por causa de um silêncio que foi sendo cultivado durante muito tempo, né? Então, não é que assim, não acredito que se esse silêncio tivesse acontecido no primeiro encontro, talvez ele tivesse sido tão grave quando ele foi, né?
Mas no momento que ele aconteceu e a gente conseguiu, como grupo, sustentar o desconforto daquele silêncio, aquilo permitiu, então, que algo que precisava acontecer, acontecesse. Então, esses espaços são espaços que você pode criar semanalmente, são espaços que você pode, eu não sei, onde eu comecei a aprofundar meus estudos com a fenomenologia guetiana foi uma ONG sul-africana, e eles tinham o que eles chamavam de Home Week. Você vê a importância que eles davam para isso. Era uma semana inteira, de cada 4 do mês, uma semana inteira, todos voltavam, porque, né, são profissionais do terceiro setor que trabalham em campo, todos voltavam para a sede dessa ONG e passavam uma semana inteira em conversa, aprofundando a sua compreensão sobre a prática, aprofundando a compreensão sobre os desafios, aprofundando a sua compreensão sobre a própria forma de ver o mundo através da arte. Não é? Uma semana é muito? Para eles não era. Não sei, para cada organização vai ser, quer dizer, esse é um caminho que cada um tem que cultivar dentro da sua própria organização, né? Se a pergunta que fica para mim, assim, sempre que eu falo sobre esses assuntos, é muito comum vir uma pergunta: como que eu levo isso para a minha organização? Então, depende, né? Levar isso como conceito, né? Que é essa coisa que a gente manipula intelectualmente, mas que não necessariamente está conectado com o resto do corpo. Isso também é uma coisa muito comum, a gente vê em organização, né? Os conceitos são levados para lá e para cá, são falados o tempo inteiro, e você, quando vai buscar, você vê pouco lastro na experiência, né? Mas o como levar isso para a organização, se você está instigado o suficiente sobre isso, convide mais pessoas para falar com você e comece uma investigação de como que isso faz sentido dentro da sua organização, quais são os caminhos possíveis dentro da sua organização, né? E o como é algo que a gente alinhava na relação, e cada relação, e cada conjunto de relação é único, então não tem como, no exemplo que eu trouxe da Nora Bateson, quer dizer, uma pessoa paralisada teve uma experiência, porque ela tinha uma configuração de patologia, outra pessoa paralisada teve outra experiência, porque ela tinha outra configuração de patologia, e o caminho para a saúde é um caminho de reconfiguração desses sistemas, de nova busca de compreensão, né, de derivar sentido de como todos esses sistemas se integram para, então, gerar uma mão que funciona, né, que para cada um isso é um caminho diferente. Então, essas perguntas de como são complexas por causa disso. Tem um livro do Peter Block, que o nome eu gosto demais, eu menciono isso, algumas pessoas que estão aqui assistindo já até me ouviram falar sobre isso, que é a pergunta para como é sim. A resposta para como é sim. E o que ele está falando com isso? Quer dizer, a resposta para como é sim, quer dizer, eu quero isso o suficiente para começar um processo, e eu não sei onde esse processo vai me levar. E esse processo é necessariamente dialógico, porque eu falo e espero a organização responder, eu espero as pessoas que estão envolvidas comigo nisso responderem. E a partir dessa resposta a gente cria uma nova coisa, né? E aí quando essa coisa sai diferente do que a gente imaginava, que a gente chama de erro, a gente fala, bom, então agora, né, esse erro, entre aspas, iluminou esse pedaço desse contexto que eu não tinha visto, então agora eu sei mais sobre essa complexidade que está aqui, coisas que eu não tinha visto. Então, é isso, se tudo é relação, né, se a vida acontece no entre, então a postura precisa ser dialógica, ela precisa ser dialógica sempre, e por isso ela precisa ser de convite, por isso eu gostei tanto quando você falou convite. A gente tenta colocar o como antes de qualquer coisa, né? Eu acho que a gente tem esse vício, né, não, mas como vai ser isso? Como que a gente vai resolver isso? E a gente mata nesse momento o convite para o diálogo e para essas relações que podem emergir, né? E é um pouco essa tentativa, essa pergunta do como é uma tentativa de controle, é uma incapacidade de sustentar um não sei, né? É uma incapacidade de ficar no que o Ayrton Krenak chama de incerteza viva.
né? Por isso a gente tem essa adoração por modelos, adoração por frameworks, adoração por gurus, adoração, né? Então eu acho interessante, por exemplo, sei lá, você vê cursos que são colocados, né, são ofertados no mercado, quase que todos necessariamente vêm, né, o que você vai tirar disso, e a resposta quase que sempre necessariamente você vai ter tais, tais, tais ferramentas para trabalhar com isso. E uma ferramenta é algo externo a você. Eu não sou contra as ferramentas, eu não sou contra os modelos, mas eu gostaria mais de ver mais assim, você vai sair, eu acho que você vai sair, porque também depende de você, e isso eu não posso garantir, com mais capacidade de fazer isso, ou mais encantado com isso, ou mais, né, assim, com mais capacidade, quer dizer, algo que você desenvolveu internamente, que te permite estar nessa questão do movimento. Eu acho que essa coisa dos modelos é uma coisa importante para trazer aqui, porque o que é o modelo? Seja ele qual for, e a gente tem modelos maravilhosos, frameworks, metodologias, isso é algo, isso é todo um movimento, né, de um contexto complexo que foi plasmado, né, num conjunto de passos ou num conjunto visual de coisas a serem levadas em consideração, e que a partir do momento que acontece isso, ele foi objetificado. Então, isso é um objeto. O objeto é necessariamente morto, porque está fixo, né? Então, é útil, super útil, pode ser altamente libertador, mas depende de quem é, sabe, o ator principal e o ator coadjuvante. Os modelos precisam ser relegados a esse papel de ator coadjuvante, que dá para ganhar Oscar ainda, mas é coadjuvante, né? O ator principal é a relação vem primeiro. Se o modelo vem primeiro, se a sua agenda vem primeiro, não tem relação, quer dizer, tem algo fora da relação que está demandando atenção, né? Atenção primária, né? E que está mediando, então, está mediando a sua relação com esse fenômeno que você está estudando, né? E ao qual você quer ajudar. Eu vou lembrando das frases. O Paulo Freire tem uma frase que eu amo muito, né? Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. É isso, né? Essa frase é altamente fenomenológica. Mediatizados pelo mundo, em diálogo. Ô, Cris, a Vivi trouxe Vivi, querida. uma reflexão muito interessante, que é sobre a vulnerabilidade, né? Então, nesse contexto relacional, qual o caminho para a nossa relação com a nossa vulnerabilidade? Sobretudo porque hoje a gente não abre espaço para as relações e quando abre, a gente não sabe dialogar. Então, a vulnerabilidade, ela vira uma coisa que a gente esconde, ou que a gente segura, ainda como uma medida de proteção. Mas ela coloca aqui, queria saber um pouco da tua opinião, que é o contrário, que a vulnerabilidade é um espaço também de potência criativa. Como você vai estar em relação sem vulnerabilidade, né? Não tem. A vulnerabilidade é essa permissão que a gente se dá de se deixar afetar pelo que está acontecendo, né? Então, toda relação genuína é uma relação de afetos. A gente está se afetando, a gente está se transformando a partir daquela conversa, a partir daquela relação, né? Se tem várias camadas de proteção, isso obviamente fica prejudicado. Também não estou dizendo para ninguém se livrar das suas camadas de proteção, mas olhar um pouco para isso, né? Que fronteira é essa entre onde eu me sinto confortável e onde eu me sinto vulnerável, né? O que está acontecendo nessa fronteira? Dá para tornar talvez essa fronteira um pouco mais porosa? Mas eu concordo que a vulnerabilidade é um espaço de potência criativa, não é o espaço do não saber. O espaço do não saber é um espaço de vulnerabilidade. E o não saber não significa que você, então, descarta tudo que você sabe, como não significa que você descarta os modelos, né? Você só sustenta isso de forma muito mais leve, né? Então, tem um exercício que eu sugiro bastante, né, para meus clientes, que é o do olhar focado e do olhar
periférico, né? Então, a gente vem treinando há séculos esse olhar focado, né? E o novo, já dizia o Pink Floyd, entra pelo cantinho do olho, né? When I was a child, I got a fleeting glimpse. Então, esse fleeting glimpse, esse vislumbre que entra pelo canto do olho, né? O novo entra por aí, ele não vem direto aqui, porque direto aqui o olhar tem essa característica de territorialidade, isso, né? A atenção é uma atividade, não é algo passivo, né? Você escolhe, né, a níveis abaixo da consciência aquilo para o que você presta atenção. Então, o que o mundo te dá já é filtrado aí. Então, se não existe algum tipo de relaxamento do olhar, e literalmente relaxamento do olho, você pode fazer isso fisicamente, porque, de novo, somos sistemas complexos, totalmente interligados. Então, você pode relaxar o seu olhar, né, e permitir que isso, de repente, um novo vai pintar por aqui, e você tem mais chance de não ficar comfortably numb, como dizia o Pink Floyd, né, confortavelmente anestesiado, que é o que a gente está hoje. Não tão mais confortavelmente, né? A gente está anestesiado, mas bem mais desconfortavelmente. Não está dando mais para ficar confortável. Obrigada pela pergunta. Eu tenho percebido, assim, até um exercício individual que eu tenho feito como a gente vive agora cercado de tecnologia, né? A gente tem pelo menos uns 3 ou 4 sistemas de comunicação simultâneos, onde as mensagens chegam e a gente responde uma coisa pelo LinkedIn, outra pelo WhatsApp, outra pelo Slack, outra pelo Telegram, é uma loucura, né? Então, se você tenta ser responsivo a tudo, você fica imerso nessa aceleração e nessa disponibilidade constante, que ela até nos aproxima mais das máquinas, né, do que de seres conscientes como somos, né? Então, você fica realmente sem essa vitalidade, fica querendo ser muito responsivo. Então, eu tenho feito esse exercício de muitas vezes falar, eu não vou responder isso agora, eu não vou resolver isso agora, né? E o que eu tenho percebido, mas é uma auto-observação, né, de que muitas vezes aquela situação ela tem um desfecho até melhor do que se necessariamente eu intervisse naquilo, sabe? Porque tem lá um grupo de pessoas ou tem um contexto maior que está se desenhando. E às vezes a gente também, como líderes, como gestores, como dirigentes de empresas ou de grupos de trabalho, a gente às vezes quer determinar qual que é o caminho, determinar qual que é a solução, a gente acaba matando também essa possibilidade de diálogo, de relação de início, né? Não, vamos fazer desse jeito, eu já sei, eu já vivi essa situação. Então, eu tenho feito esse exercício e deixar esse entre, né, se manifestar, né? Claro que não é deixar procrastinar uma solução, não é nada disso, mas é você ter um pouco mais de paz de espírito, né? De não ter que responder a tudo, a todo momento, até porque acho que a gente perde a rédea, né? A gente deixa o externo governar o nosso dia a dia, ao invés da gente também em busca daqueles caminhos que a gente acredita, né? Tem muita coisa externa para nos chegar, né? Pensa numa companhia que tem centenas, milhares de colaboradores, ou numa equipe que tem dezenas de colaboradores, ou dezenas ou centenas de clientes, o que quer que seja. Tem muita interferência no sistema. E se você tentar ser responsivo a tudo, né, você não vai conseguir alcançar todo o sistema com a sua disponibilidade de tempo, a sua personalidade, né? Então, uma observação. Eu chamo isso que você descreve de impulso de vida. Para mim, esse é um movimento de impulso de vida, que é essa coisa de dentro, né, que vem de dentro. Então, porque essa responsividade que você está chamando a todo bombardeio, ela é um mecanismo de desconexão interna, né? Por causa da quantidade e da velocidade. Então, para mim, a pergunta é com o que você consegue se engajar? Com o que você quer se engajar?
E nisso, Cris, eu vou conectar com uma outra reflexão, que você até me devolveu com uma pergunta, né? Vou conectar isso, né? Tá bom. Eu acho muito interessante, a gente perde ou perdeu a capacidade de fazer as perguntas, né? Sim. Então, a gente, de novo, né, precisando ser tão resolutivo, tão eficiente, a gente vai mais de encontro ao encontro das respostas, né? Então, qual é a resposta? Qual a solução? E a gente deixa de fazer as perguntas. Então, também muitas vezes, como esse breve exercício que você fez, né? Qual que é a reflexão que eu posso tirar disso, né? Quando a gente dorme ou mora um pouquinho de tempo nas perguntas, a gente explora talvez mais soluções ou mais soluções possíveis do que aquela grande solução. Não sei se você concorda com isso, ou se você tem algo a dizer sobre isso também, né? O objetivo de uma resposta é terminar uma busca. O objetivo de uma pergunta é abrir uma busca. E, assim, olhando de forma macro, as respostas que a gente está dando para o mundo, né, não estão funcionando. Então, algumas vezes elas chegam a piorar o problema. Por quê? Porque são respostas dadas, né, dentro da mesma lógica que criou os problemas. Então, a gente resolve uma coisinha aqui para criar uma coisinha lá, às vezes para criar uma coisona lá. Então, eu acho que essa questão das perguntas é fundamental, e a pergunta também é algo que necessariamente engaja, né? Então, acho que um exercício bacana para se ter dentro de uma prática reflexiva é qual é a pergunta que está dentro, né? Quando eu deito de noite no escuro, qual é a pergunta que não me deixa dormir? A minha pergunta. Então, isso, com o que isso me possibilita me engajar, né, fora de mim? Porque aí você tem as duas coisas, né? Você tem um impulso de vida, e você tem... É um pouco o que eu acho que o Bruno Latour chama de questões de interesse, né? Quando os grandes problemas que a gente tem, que chamam questões de fato, são traduzidos para situações, né, que são localizadas socio-historicamente, e então engajam as pessoas, né, nas suas dúvidas, nas suas esperanças, nos seus afetos, nas suas vontades, nos seus desejos, nas suas lutas, nas suas inconsistências, aquilo então é traduzido em alguma coisa que pode ser levada para frente. Então, eu acho essa questão das perguntas é fundamental. Acho que a gente sempre precisa começar com pergunta e terminar com pergunta, porque, né, igual série, que sempre termina com aquela coisa assim que, né, o episódio da série termina com aquele negócio que você não sabe o que vai acontecer só para você assistir o próximo. Então, a pergunta é assim, né? O Daniel Val tem uma frase muito legal também, que eu não sei se vou lembrar agora, mas ele fala, né, a gente acha que o nosso objetivo é achar melhores perguntas, achar melhores respostas, mas nosso objetivo é, a partir das respostas, construir melhores perguntas. Então, a observação também tem isso, né? Você não vai acertar, não é qualquer pergunta, você não vai acertar de cara a pergunta, porque a pergunta que vai te vir é a pergunta dentro da sua coerência, dentro da sua complexidade, daquilo que você tem capacidade de enxergar. Mas o exercício da observação e da pergunta vai aprimorando essa capacidade de fazer cada vez melhores perguntas, perguntas mais generosas, perguntas como essa dessa clínica, né? Como seria passar o dedo que não funciona aqui? Né? É uma pergunta que abre tudo está convidado para participar da resposta. Então, acho isso fundamental. Ô, Cris, eu vou aproveitar aqui que o Pedro e o Marcelo trouxeram duas questões diferentes, mas elas são, eu entendo como complementares. Eu vou juntar Tá as, bom. as questões do Pedro e do Marcelo em uma, tá? O Tá. Pedro trouxe que os americanos chamam de team building, esses momentos, né, clássicos organizados para as pessoas se integrarem melhor, né? Então ele pergunta se quando você fala de criar esses espaços de experimentação, se seria algo mais próximo a essas dinâmicas de team building. Eu vou adicionar aqui dinâmicas facilitadas, de repente,
e talvez incorporar isso, e aí já é um pouco da minha interpretação, né, do que ele quis dizer, talvez a gente incorporar isso mais nas entranhas da organização, e não só naquele momento, 1, 2 vezes por ano, né? E o Marcelo, ele trouxe um complemento que é interessante, que assim, da mesma forma que a gente cria e emerge e tem a vida no entre, como que fica essa questão também do home office, né? Porque ao mesmo tempo que o home office é bom para a gente ter uma melhor qualidade de vida, para a gente ter todo um aspecto também, às vezes, de diversidade regional, cultural, que um escritório centralizado não traria, tem toda a questão ambiental também, mas no âmbito dessa conexão, dessa criatividade, dessa relação, é possível também? Joga contra, joga a favor? Então, eu fiz um misturadão aí das duas perspectivas para a gente Mexido, discutir um virada pouco. paulista. Exatamente. Sim. A questão do team building, quando assim, eu já entendo o team building como objetivo, já tem um objetivo que está sendo buscado ali. Eu acho que esses encontros vão ser mais nus, mais despidos, né? Então, o que a gente quer? A gente quer conversar sobre o que surgir na hora, né? É claro que assim, tudo isso, gente, pode ser temperado dentro da organização, né? Assim, obviamente a maneira como eu falo é a maneira como isso nasce para mim, nasce nos grupos que eu facilito, na minha própria vida, na minha própria, né, relação comigo mesma. Mas eu acho que o único objetivo é uma compreensão aprofundada. Quer dizer, eu entendo no team building alguma coisa que também já é visto como um meio para um outro fim, né? Então, assim, a minha sugestão é, na medida do possível, elimine todos os fins. Tente habitar exclusivamente o meio. Tente habitar exclusivamente o caminho. Eu acho que é um pouco essa a minha resposta. Em relação à questão do home office, para mim o grande problema do home office é que não tem cafezinho no home office. E eu acho que muita coisa importante nas organizações acontece no cafezinho, acontece nos encontros não programados, acontece nas conversas não planejadas. Então, o cafezinho introduz o caos, introduz o novo, introduz o acidente, em contextos em que se isso não existiria, seriam profundamente... Quer dizer, no começo da pandemia, a minha vida, os primeiros meses, virou uma sucessão de reuniões no Zoom. Eu acho que isso deve ter acontecido para muita gente. Então, eu acho que o home office completo é altamente prejudicial. Não só para a organização, mas para as pessoas em si, né? Então, hoje eu sou bastante a favor do híbrido, porque o home office traz muita coisa boa, né, em termos de flexibilização, e eu não tenho, na verdade, grande, assim, experiência com isso para falar, eu estou falando totalmente teoricamente, né, não é exatamente um assunto que permeia as minhas conversas, mas, assim, da minha cabeça agora, pensando, eu acho que home office completo, não sei, prejudica bastante esse entre, né? Embora, assim, eu venho crescendo um pouco a minha sensação de conforto no entre virtual, né? No começo me incomodava bastante. Antes da pandemia, eu provavelmente, se alguém me perguntasse se você conseguiria fazer o seu trabalho virtualmente, eu diria não, sem parar para pensar. E hoje não, hoje eu faço quase que exclusivamente meu trabalho virtualmente, mas tem horas que sim, que precisa ser presencial. No caso da organização como regra, né, como ter uma regra, eu acho que eu sugeriria algo mais na direção do híbrido, alguns dias em casa e alguns dias na empresa. Não sei se eu respondi. Acho que respondeu sim. E assim, o que a gente tem visto, né? Tem muitas empresas que estão determinando, né? Então você tem que vir X dias e os outros X dias não. No caso das nossas organizações, das organizações que eu estou mais envolvido diretamente, a gente optou por ter um espaço e por ter convites para essa integração, né? Nem todo mundo está em São Paulo.
Tem muita gente que está em outros estados, outras pessoas que estão em outros países, e é claro que aí a gente também não tem condições de trazer essas pessoas a todo momento. Então, sim, aí esses momentos mais team building, que a gente tem 1, 2 vezes por ano, a gente consegue, de repente, juntar essas pessoas com o restante, mas tem também esses espaços que ficam como convites, né? Eu, pessoalmente, tenho marcado muitos cafés, né? Mais cafés e menos reuniões, né? Então, eu marco café, às vezes fora do escritório, para a gente se encontrar, para conversar. Falamos de um tema pré-definido, mas falamos muito de outros temas que não estavam definidos e que abrem esse espaço do entre, né? Eu acho que a analogia do cafezinho é muito positiva, né? Porque o cafezinho, talvez ele seja a maior ilha de liberdade que uma empresa possa ter, né? É esse momento do cafezinho, de fato, né? Sim. Tem toda uma metodologia, né, que surgiu a partir do cafezinho, que é o Open Space, que é uma metodologia altamente baseada na liberdade, né? Então, porque no café você não precisa tirar nada dali. Então, assim, é literalmente, né, o encontro que existe pelo encontro em si, né? Então, acho que essa talvez seja uma frase importante, né? A conversa que existe pela conversa em si, o encontro que existe pelo encontro em si, né? Então, esse eu acho que é o caminho do entre, onde a gente está cultivando esse entre. Ô Cris, quando a gente fala desses caminhos de experimentação, acho que a gente percorreu bem isso daqui, né? E você também trouxe um outro ponto da fidelidade de atenção, né? Foi uma das frases que nós usamos, né? Que os contextos complexos, eles demandam uma fidelidade de atenção e demandam esses caminhos de experimentação. E você até afirmou que são atividades que a gente tem pouca ou quase nenhuma familiaridade, né? A gente foi ensinado de outra forma. E como ter essa fidelidade de atenção? É justamente a gente olhar essas questões das relações, é olhar o tempo e a forma da gente, talvez, essa forma utilitária da gente querer resolver as coisas de uma maneira diferente. É isso, assim, tem um caminho para cultivar essa fidelidade de atenção? O meu caminho foi o da observação, né? Então, eu me envolvi com a fenomenologia goetiana, e a fenomenologia goetiana ela é basicamente uma prática de atenção. Então, você exercita a observação, você torna isso uma prática. Então, acho que isso é outra coisa importante também que você falou anteriormente. Você falou, não adianta fazer isso 1, 2 vezes por ano, né? Então, acho que quase tudo que a gente está conversando aqui tem a ver com essa construção de novas capacidades internas, né? De estar presente, de estar em relação. Isso tudo é adquirido com prática. Então, para mim, passa necessariamente por um novo relacionamento diferente com o tempo. Você precisa habitar o tempo de uma outra forma, né? Autoconhecimento, né? Oi? Autodesenvolvimento, né? E autoconhecimento. É um processo de autoconhecimento, sim, é um processo de autodesenvolvimento. Então, o que funciona para mim não necessariamente funciona para você. Você mencionou, por exemplo, uma iniciativa, né, uma prática que você está tentando manter de não responder imediatamente a tudo que chega para você, né? Então, não ter essa capacidade de filtro ou de centramento, dizer, então, isso, né, isso eu preciso, isso eu não preciso, isso me interessa, ou isso nem me interessa, né? Então, para mim, passa um pouco por essa capacidade de refletir um pouco sobre a própria relação com o tempo. O que é o tempo para você? Como que você habita o tempo? Né? Como que você entende o tempo? Como que você se relaciona no tempo? Então, acho que isso é... Todos esses fenômenos são complexos. Por exemplo, você mencionou o burnout, e você deu algumas coisas que você acha que são indicadores que contribuem para o burnout, mas o burnout é um fenômeno complexo, quer dizer, tem muita coisa envolvida no processo de burnout, né? Então,
eu acho que um corolário desse pensamento mecanicista, reducionista, é que a gente produz mudança, né? Então eu vou agir no mundo para produzir mudança no mundo. Eu estou fora disso, né? Então, quando você começa um pouco a se embrenhar pela complexidade, você vê que não é bem assim, né? A gente age a partir do mundo e a gente faz parte desse processo de mudança que a gente está oferecendo para o mundo. Então, é meio paradoxal, mas você está tentando modificar uma situação, você está tentando modificar o mundo e você vai se permitindo ser modificado pelos desafios que esse mundo te propõe, né? É por isso que é dialógico, é por isso que precisa de vulnerabilidade, é por isso que precisa de presença, é por isso que precisa de atenção. Agora, a atenção é uma prática, é uma coisa que você faz todo dia mesmo, você faz como prática, intencionalmente, né? Não é algo que assim, eu vou fazer agora um pouquinho. Precisa ter dedicação. É isso que você chama de ecologia da mente, Cris? É quando a gente se deixa, não se coloca à parte do mundo e se deixa ser modificado pelo mundo, se coloca nesse entre? Seria isso? Eu uso a ecologia como talvez até uma metáfora aqui, como essa, esse fenômeno vivo que é totalmente interligado. Então, uma ecologia da mente seria um pouco em contraponto a essa monocultura da mente, né? Em que a gente tem essa forma de ver e a gente tem essa resposta objetiva, então, que é dada pela ciência, que é a única forma aceita de verdade. Então, uma ecologia da mente, uma ecologia do ser é um pouco essa sensação, ou essa prática, ou essa vontade, né, ou essa experimentação de participar. Né? Por isso até que eu acho que me autodenomino ativista do pertencimento, é a gente voltar a pertencer, sem perder a capacidade de estar fora, porque é toda essa separação, sujeito-objeto, né, todo esse processo que a gente percorreu, eu acredito que tenha sido altamente valioso em termos evolutivos. A gente consegue dar 2 passos para trás, né? A gente consegue olhar de fora. Só que nesse olhar de fora, a gente caiu na ilusão de que a gente está separado. A gente não está separado, a gente só, porque a gente tem a consciência, a gente é capaz de brincar com isso que a gente vê. Então, a gente é capaz de ter memória do que aconteceu, a gente é capaz de imaginar o futuro, a gente é capaz de aprender, é isso que torna a gente capaz de criar. Né? Mas a gente não está separado, então a gente meio que se iludiu um pouco com essa capacidade que a gente tem e talvez a gente esteja achando que a gente é um pouco maior do que a gente é, na verdade. Então, mas esse olhar de fora, né, de se perceber dentro e também depois conseguir estar fora para poder refletir, né, e também estar dentro, também estar fora. Então, isso acontece em várias camadas, mas nunca na separação, né? É importante a gente discernir, aprender a discernir, a diferenciar sem separar. Eu acho que esse aqui é o grande X da questão. Estamos chegando no nosso tempo aí, né? Cris, a gente teve uma pequena interrupção na Eu vi nossa. que o seu vídeo ficou meio pausado para mim. Ficou. Eu peço Eu vou, perdão. não, eu Sim. vou te pedir só, se você puder repetir, quando você estava falando desse olhar de fora, né? Quando a gente olha de fora, e aí continua da tua forma que você achar melhor, só para a gente pegar o rabicho aqui e dar continuidade. Essa coisa da gente criar essa distância, né? Então eu estou olhando um objeto que está fora de mim, né? Isso permite que a gente e essa capacidade que a consciência tem de então refletir, de reproduzir isso dentro da gente, de brincar com isso e de imaginar e de criar coisas diferentes, isso é extremamente importante, né? A gente só precisa aprender a fazer isso
habitando um lugar onde a gente entende que a gente não está separado só porque a gente tem capacidade de fazer isso. A gente continua intimamente ligado, quer dizer, hoje a gente diz muito que está separado da natureza, a gente não está separado da natureza, é impossível a gente estar separado da natureza, né? Eu tenho certeza que o povo do Rio Grande do Sul sabe disso. Eu tenho certeza que todo mundo está extremamente estressado, sabe disso, né? Que a gente não está separado da natureza, a gente está sofrendo todas as consequências de viver uma vida como se estivesse separado, sem estar realmente separado. Então, mas essa capacidade de dar 2 passos para trás, né? E de pensar e de criar essa capacidade é extremamente importante. Então, e o difícil realmente nesse processo sabe, essa dança, tudo dentro, tudo fora, tudo dentro, tudo fora. Então, o Alan Kaplan, que é uma pessoa que eu gosto muito e que foi o fundador dessa ONG que eu mencionei na África do Sul, onde eu fui aprofundar meus estudos sobre fenomenologia, ele fala assim, a distância permitiu que a gente visse mais, né? Não dá tempo de eu explicar isso aqui, mas a distância permitiu que a gente visse mais, né? Nos primórdios, a gente era, em termos de consciência, a gente era como os animais, a gente se percebia dentro, não tinha essa coisa de se ver de fora. Então, quanto mais longe, mais distante, mais a gente vê, né? Mas também mais a gente se separa. O que junta isso? A compaixão, o amor. Quer dizer, se você enxerga o suficiente, se você adquire intimidade, se você se permite se apaixonar por aquilo, então essa distância se colapsa. Então esse é o estar dentro e o estar fora ao mesmo tempo. Quer dizer, você é capaz de olhar sem se misturar naquilo, né? Então antes a gente tinha essa consciência que era misturada, a gente não se via. Isso é muito fácil de você ver em pintura, por exemplo. Se você olha para pinturas antes, né, da perspectiva surgir, as pessoas, as coisas eram chapadas, né? Elas eram chapadas na pintura. Então você vê aquelas coisas egípcias, tá o rei grandão, porque o importante era o rei, então quem não era rei era pequenininho, mas está tudo chapado. A partir da perspectiva, não, por quê? Porque antes a gente não via dessa forma. É bem difícil de explicar isso. A gente não via dessa forma, mas é isso, era uma consciência que era una, né? E agora a gente tem essa consciência que a gente consegue, então, aqui eu vou brincar com essas coisas, mas eu faço parte dessa consciência una, eu faço parte dessa natureza una. A gente é ao mesmo tempo um e todos, né? Ô Cris, para a gente finalizar, que foi maravilhoso o nosso papo, poderíamos ficar aqui mais umas 2, 3 horas conversando, Sim. porque tem muito caldo para isso. A gente tem, dentro da plataforma, né, do Innovation Roots, essa missão de levar um pouco de conhecimento sobre liderança consciente, regeneração dos negócios, né? A gente tem essa missão de contaminar positivamente aí as pessoas do mundo corporativo, para que comecem a exercitar, a consumir esse tipo de conhecimento e conteúdo e praticar nas suas organizações. Que dica que você deixa para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo e que ainda vão nos ouvir ou nos assistir futuramente, porque esse material vai ficar disponível, né? Para que elas consigam, de fato, não se colocar à parte também do problema, do sistema, né? Porque todos estamos nesse sistema natural, social, geopolítico, organizacional, né? E muitas vezes a gente acha que a solução é a gente sair e mudar de cena. Muitas vezes mas muitas vezes também não é, né? Mas tem alguma dica para que essas pessoas aí que nos assistiram, nos ouviram, possam, de fato, levar não como um framework, mas como uma investigação para si mesmas aí nesses diferentes contextos que cada uma pode estar inserida?
Olha, Paulo, para mim isso me lembra uma coisa que eu vivi recentemente, essa sua pergunta, numa conversa, né, uma pessoa disse assim: "Eu não trabalho com tal empresa, né, empresa XYZ, porque, né, não faz nenhum sentido para mim isso, e eu não quero contribuir para, né, para o que vai contra os meus valores". E e eu fiquei pensando assim, né, só que essa empresa, né, o que essa empresa produz tá tá presente no nosso dia a dia, assim, a gente tá tão emaranhado nessas coisas, quer dizer, é quase, como é que você vai se separar disso? A gente tá totalmente emaranhado, às vezes é fácil, né, a gente falar: "Nessa situação eu não faria isso", mas a gente está nessa situação, a gente não está diretamente, mas a gente está emaranhado nessa situação. Então eu acho que, sei, para mim uma coisa que me surge agora, essa pergunta é uma pergunta difícil, uma coisa que me surge agora é toda vez que surgir esse julgamento, sabe, parar para se perguntar: "Será que eu estou tão longe disso quanto eu acho que eu estou?". Eu acho que, assim, 3 Google search você vai chegar à conclusão que você não está tão longe, que a sua vida diária de alguma forma está muito entremeada com isso que você com isso da com que do que você quer se separar, né. Então eu acho que para mim isso tem, assim, a maneira como se manifesta na minha vida é um pouco essa, a resistência vem dentro da participação, é abrir, é habitar esse lugar paradoxal, esse lugar ambíguo, onde você ao mesmo tempo participa e resiste. Por que que você participa e resiste? Porque você tá ajudando a desmontar as formas, né, as coerências que existem dentro dessa complexidade que a gente habita, as verdades que existem dentro dessa complexidade, e a partir dessa compostagem desse material, criar novas formas. Não dá para fazer isso de longe, é impossível fazer isso de longe. Na verdade, é impossível ficar longe. Então, muito do habitar a complexidade é a capacidade que a gente tem de habitar essas ambiguidades, sabe? Esse participar e resistir, esse sei e não sei, esse vejo e não vejo, esse sempre foi assim, mas poderia ser de outro jeito. Então, eu acho que essa questão da a resistência não é possível na complexidade do mundo hoje, da forma como a gente está entremeado em tudo que está acontecendo, em todas as crises que se apresentam. A resistência não pode ser uma negação, ela tem que ser uma participação transformativa, via convite e em diálogo. Acho que é isso. Sensacional. A Márcia colocou aqui: sustentar o desconforto é realmente um grande desafio, mas Um é grande libertador. No final É ela coloca: libertador. Posso falar mais uma coisinha? claro, Porque a gente tocou no tema da liberdade, esse tema é um tema extremamente importante para mim. E e eu acho que, assim, a gente o fato da gente estar vivendo essa transição paradigmática, quer dizer, que a nossa, literalmente, quem a gente é como identidade, né, de espécie, de tudo, está sendo questionado. Eu acho que, assim, a gente tem uma oportunidade de tocar a liberdade de uma forma que gerações antes da gente, que não foram provocados dessa forma, nunca tiveram. Então, ao mesmo tempo que é extremamente desafiador, é extremamente desconfortável, é cansativo, é tudo isso, assim, tem uma possibilidade de experimentar uma liberdade que eu acho que outras gerações antes da gente não tiveram, porque elas estavam vivendo num mundo que estava sendo menos desafiado, né, os modos de ver, os modos de participar, os modos de entender estavam sendo menos desafiados. Então a gente está bem nessa coisa de compostagem mesmo, sabe, de desintegrar para reintegrar em novas formas. Então também não tem inimigo, sabe.
tem formas que precisam ser desfeitas, porque não estão funcionando. Novas formas, novas coerências precisam ser buscadas. O caos faz parte da natureza também, né? Da parte da natureza criativa da própria natureza, considera esse caos, essas incoerências, né? A gente tende a querer manter só a ordem das coisas, né? Sim. Cris, nossa, gratidão imensa, foi um papo maravilhoso, super rico. Tenho certeza que todo mundo que esteve conosco e que estará conosco, interagindo e consumindo esse conteúdo, vai se beneficiar. A Cris é colunista do Innovation Roots, então logo, logo também vocês vão ver mais artigos dela. Fez um artigo sensacional, Reaprendendo a Ver, que conecta muito com esse tema que a gente está falando. Vamos ter mais lives também com a Cris. A gente vai ter uma série de lives bacanas já nos próximos 15, 30 dias. Tem coisas muito legais que a gente vai anunciar. Não vou dar spoiler ainda, para a gente fechar todos os detalhes, mas acesse o nosso site, o innovation-roots.com, acompanhe a gente nas redes sociais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Assina a nossa newsletter, que lá a gente vai sempre divulgar todas essas novidades, esses conteúdos. Cris, gratidão enorme, um prazer estar com você. E a todo mundo que esteve aqui, participou. Muito obrigada, viu, gente? Um bom dia para todo mundo. Gratidão aí a todas e todos que estiveram com a gente também. Um bom dia para vocês. Abraço, tchau, tchau.